Então, bom dia para todos vocês. Quem está chegando aí agora, seja muito bem-vindo à segunda aula do curso intensivo de metas, aula prática sobre a pergunta Picot. Seja assistindo ao vivo ou assistindo gravado, sejam todos bem-vindos. E só um recado rápido para o pessoal que prefere assistir a gravação, ou melhor, não pode assistir ao vivo e acaba assistindo a gravação. Não comece a ficar para trás no cronograma. E esse recado vale para todo mundo. Acho que agora, na segunda semana do curso, ficou mais claro para todo mundo o nível de esforço e dedicação que o curso exige de vocês, tá certo? E vai valer a pena, só posso te dizer isso, que se você colocar esse tempo necessário, seja assistindo as aulas ao vivo ou gravadas, você vai ter um excelente resultado. Você vai começar a publicar de forma independente revisões sistemáticas e meta-análises, que é o propósito do curso. Agora, muito cuidado para não deixar isso aqui de lado ao longo do nosso cronograma aqui. Arrume o tempo, dê um jeito, largue alguma atividade por enquanto, temporariamente, para você dedicar aqui aquele tempo que é necessário. Então, nesse momento, eu quero colocar o que a gente está aprendendo sobre perspectiva para todos vocês. O primeiro módulo, digamos assim, a primeira parte do curso é totalmente focada na ideia, focado no seu projeto, em desenvolver o seu projeto. A segunda parte vai ser focada, o segundo módulo vai ser a busca na literatura, o terceiro módulo, extrair os dados e fazer a análise estatística. E, por fim, escrever o artigo. Então, nesse primeiro módulo, né, a gente tem um objetivo. O objetivo é encontrar uma ideia viável. Isso é feito em três etapas subsequentes, em três etapas sequenciais, melhor. A primeira etapa é desenvolver a ideia. A segunda etapa é criar corpo a essa ideia, formando uma pergunta Picot. E terceiro lugar é testar a viabilidade dessa ideia. Isso aqui, quando eu estou falando no singular, uma ideia, mas deve ser feito para muitas e muitas ideias, porque, como eu já disse em outras vezes, infelizmente a maioria das ideias não vão ser viáveis. Então, a gente, nessa edição do curso, criou um gap de uma semana aqui, quando acabarmos a aula 3, para vocês justamente investirem o tempo em encontrar uma ou mais ideia viável. Então, eu preciso muito que vocês, para ter o melhor aproveitamento do curso, a partir da semana 4, já estejam trabalhando nas suas respectivas ideias viáveis. Então, por isso, eu coloquei uma semana de folga aqui, para você realmente encontrar essa ideia. Trabalho pesado nela, vendo as monitorias, eu e os monitores estamos totalmente disponíveis para ajudá-los, mas gostaria de lembrar da importância de você encontrar a sua própria ideia viável. Então, a aula prática de hoje é sobre definir a pergunta Picot. Colocando isso sob perspectiva, eu vou explicar para vocês aqui qual o propósito da pergunta Picot nesse contexto maior, que é o contexto de encontrar uma ideia viável. Esse é o objetivo. A meta-análise, vocês lembram, é a síntese quantitativa do resultado de estudos similares entre si. Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui 3 estudos que são similares entre si, estão sendo combinados para formar um resultado síntese, um resultado que é a meta-análise. A meta-análise é a síntese quantitativa, é o número que está aqui embaixo. O resultado de cada linha é o resultado de um estudo individual. Claro, esclarecer esse ponto, mais uma vez, eu estou falando novamente porque eu percebo ainda um resquício de confusão com os termos, né, em alguns alunos pelas perguntas que foram feitas. Uma pergunta, por exemplo, é sobre se os estudos individuais são meta-análises. Não, os estudos individuais vão ter os seus respectivos desenhos, randomizado, coorte, caso controle. Meta-análise não é o que os autores individuais fizeram, é o que a gente fez. Da mesma maneira, uma pergunta similar, que também mostra ainda que está faltando clareza nesse conceito, é uma pergunta que eu recebi sobre se é possível incluir uma meta-análise na meta-análise. Não é, porque a meta-análise é a síntese de vários estudos.
O que a gente precisa na nossa meta-análise são estudos individuais. Eu não posso trazer o coletivo aqui, eu não posso trazer uma meta-análise para dentro da minha meta-análise. Eu preciso trazer os estudos individuais. Pensem assim, ó. Quando alguém vai fazer um estudo randomizado, quem que é a unidade de estudo? O paciente. Você vai recrutar paciente que tem os critérios de inclusão do seu estudo. Se vocês entenderam esse conceito, responde para mim. Na meta-análise, quem que é a unidade de estudo da meta-análise? Não são pacientes. A unidade de estudo da meta-análise são, no chat, por favor, os próprios estudos individuais, igual a Mila, Giovanni, Giovana, Daniela colocaram. Então, são os próprios estudos individuais. A gente está buscando os estudos individuais que se encaixam no nosso projeto. Tá certo? E nesse contexto, a gente faz a pergunta Pickett. A pergunta Pickett que eu comecei lá na aula teórica foi revisando o conceito de pergunta Pickett dos artigos individuais. Inclusive, o nosso exercício 2.1 é sobre a pergunta Pickett de um artigo individual. Mas o contexto que a gente está precisando desse conhecimento aqui é um outro diferente. É formar a pergunta Pickett da nossa meta-análise. O conceito é o mesmo. Pergunta Pickett é pergunta Pickett. Só que você interpretando o artigo para cuidar do seu paciente, para aprender mais sobre a sua área de interesse, você pode olhar a pergunta Pickett de um artigo individual. Mas no contexto do intensivo de metas, no contexto de aprender e executar meta-análise, a pergunta Pickett está aqui para você definir a pergunta Pickett da sua meta-análise. Só relembrando o que é o conceito de Pickett: população, intervenção, controle, desfecho, tipo de pergunta e estudos incluídos na meta-análise, tempo de segmento. E agora sim, explicando por que a gente precisa disso. Porque lá na aula 6, a gente vai fazer a triagem da literatura e a gente vai escolher quais os artigos são incluídos e quais são excluídos. Quais os artigos que eu decido entrar na minha meta-análise, que vão fazer parte da minha meta-análise, e quais são os artigos que eu vou jogar fora. Diz para mim no chat aí, quem que determina se o estudo vai ser incluído ou excluído? É a minha... vamos jogar a moeda para cima? Qual que é o critério que determina se o estudo é incluído ou não? A pergunta Pickett, exatamente. Na verdade, para ser mais específico, são os critérios de inclusão e exclusão que são formados a partir da pergunta Pickett. Então, no exemplo que a gente vai ver na aula prática de hoje, o critério de inclusão e exclusão, na verdade, o critério de inclusão é ter fibrilação atrial e ablação de catéter. De onde nasceu esse critério de inclusão? Da população definida na pergunta Pickett. Ah, então se o paciente não faz ablação, quer dizer que não pode entrar? Correto. É um critério de exclusão, né? Se ter ablação é um critério de inclusão, não ter ablação de FA é um critério de exclusão. Esses critérios de inclusão e exclusão são definidos a partir da pergunta Pickett. E é inclusive o que a gente vai fazer no exercício 2.2 hoje. É determinar quais estudos a gente vai incluir ou excluir baseado na pergunta Pickett, para que vocês entendam o propósito da pergunta Pickett. Estou ali naquele exercício 2.2, não é o exercício que eu pedi para vocês montarem a sua própria pergunta Pickett, esse é o exercício 2.3. O exercício 2.2, ele está lá para você entender o propósito da pergunta Pickett. É que ela e os critérios de inclusão e exclusão vão ser os parâmetros, ou vai ser o parâmetro, que vai delimitar o limite até onde você aceita o estudo para ser incluído, e a partir desse limite você exclui. Tá certo? Então, quem decide a pergunta Pickett da sua meta-análise é você. A meta-análise é sua, o projeto é seu. Da mesma maneira, se eu for fazer um estudo randomizado, eu e o grupo de coautores, nós vamos decidir quais são os critérios de inclusão e exclusão no estudo. Ah, tem que ter idade acima de tal, tem que ter diabetes, ou tem que ter insuficiência cardíaca, e assim por diante. A meta-análise é o seu projeto. Você está fazendo ela de maneira independente, então você tem que definir a pergunta Pickett e, consequentemente, os critérios de inclusão e exclusão na sua meta-análise. Como?
É uma pergunta recorrente aí na monitoria comigo na quinta-feira, e tenho certeza que com os outros monitores, é como decidir essa pergunta Pickett. Como decidir os critérios de inclusão e exclusão? Como que eu defino a população, intervenção, controle, desfechos? O tempo de segmento é necessário restringir ou não? O tipo de estudo é necessário restringir ou não? Então, aí vai depender de dois parâmetros: o seu conhecimento clínico e a literatura. Então, se você tem um conhecimento abundante naquela área, você vai, através desse conhecimento, já delimitar quais são os parâmetros da sua pergunta Pickett. Na maioria das vezes, você vai lançar mão também da própria literatura. Você achou 3 estudos que são similares, que você quer fazer uma meta-análise a partir daquilo, a maneira como os estudos individuais foram feitos reflete-se na sua pergunta Pickett. Porque a sua ideia nasceu a partir desses artigos, e aí você vai modificar a pergunta Pickett, deixando ela mais abrangente ou um pouco mais específica, de acordo com o seu interesse, porque a meta-análise quem decide é você. Tá certo? Tudo claro esses conceitos até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida aí no chat? Agora a gente vai falar qual que é o objetivo da gente determinar. Na verdade, eu falei como escolher a pergunta Pickett, mas existe um fim em mente. Eu vou criar a pergunta Pickett a partir do meu interesse na minha pesquisa, porque a pesquisa é minha, usando o conhecimento clínico, usando a literatura, mas existe um fim, um objetivo em mente, criando essa pergunta Pickett. Ela precisa ser abrangente o suficiente para que tenha estudos suficientes, mas não pode ser abrangente em excesso para agrupar estudos que são incomparáveis. É o contexto aí de maçãs e laranjas que eu expliquei para vocês. Meta-análise é a síntese quantitativa do resultado de estudos similares entre si. Então, esses 3 estudos, nessa meta-análise que eu mostrei para vocês, eles faziam a mesma comparação. Eles eram pacientes com ablação de FA, que eu queria fazer criobalão ou radiofrequência, olhando o mesmo desfecho, nesse caso, derrame pericárdico. Então, são estudos similares entre si. São idênticos? Não. Um tem a população mais idosa, o outro tem a população de FA paroxística, o outro tem a população de FA permanente ou persistente. Então, são pacientes levemente diferentes entre si. Mas o esqueleto, que é a pergunta Pickett, população, intervenção, controle, desfechos, o esqueleto é o mesmo entre cada um desses estudos. Tá bem? Então, esse é o conceito aqui. Encontrar estudos que são similares entre si. Maçãs, mesmo que espécies diferentes de maçã, ainda são similares entre si. Agora, eu tenho que excluir estudos que são muito diferentes. Estudos que estão fora da minha pergunta Pickett, porque eles são muito diferentes entre si, eu tenho que excluir. Tá bom? Ficou claro esse conceito aí? Então, olha, na aula 6, como eu falei, a gente vai definir quem que entra e quem que está excluído. E como que eu defino isso? É através dos critérios de inclusão e exclusão, que são criados a partir da pergunta Pickett. E um estudo pode ser incluído na meta-análise se ele preencher todos os critérios. Foi outra dúvida que eu recebi, não sei se na monitoria ou no grupo LinkedIn. Ah, esse aqui tem a intervenção e o controle igual, mas a população é diferente. Posso incluir? Não, não pode. Um estudo, para ser incluído na meta-análise, ele tem que preencher todos os critérios de inclusão. Ou seja, se você delimitou o critério de inclusão da população, da intervenção, do controle, tem que preencher todos esses 3. Não basta ter a sua intervenção de interesse, mas não ter o grupo controle. Não basta ter a população, mas a intervenção e o controle serem diferentes, e assim por diante. Agora, em relação aos desfechos, eles não precisam ser todos com o mesmo desfecho. O exemplo que eu dei para vocês na aula é muito importante para vocês entenderem. Nessa meta-análise que eu publiquei aqui, reparem que os gráficos de mortalidade total e mortalidade cardiovascular têm número de estudos diferentes. O Credence contribuiu dados só para mortalidade total. Por que que eu fiz isso? Porque os autores do Credence, a publicação do Credence, só me deu mortalidade total. Não tinha mortalidade cardiovascular. Mas na população, na intervenção e no controle, era similar a todos os outros estudos. Só que não tinha todos os desfechos que eu queria. Eu vou excluir o Credence por causa disso? Não. A gente vai ter vários desfechos na nossa meta-análise. Alguns estudos vão contribuir para todos,
outros estudos vão contribuir de forma seletiva para um ou outro desfecho. Tá bem? Tudo certo até aqui? O Gabriel fez uma pergunta boa, que também estava lá no grupo do LinkedIn essa semana, que é sobre o fato desse desfecho ser primário ou secundário. Não faz diferença. O conceito do desfecho ser primário ou secundário no estudo não importa para a gente de maneira nenhuma nesse contexto aqui. Por que eu expliquei o conceito de desfecho primário ou secundário para vocês? Porque vocês vão ver esse termo bastante utilizado nos estudos, e porque eu expliquei na aula 1, olhar os desfechos secundários de estudos individuais é um método muito forte para você desenvolver suas próprias ideias de meta-análise. Agora, uma vez que você tem uma ideia, você formulou a sua pergunta Picot e você sabe quais são os seus desfechos de interesse, não faz diferença nenhuma se esse desfecho de interesse veio de um estudo onde esse desfecho era primário ou secundário. O conceito de desfecho primário ou secundário importa para os estudos individuais. Se um estudo te deu mortalidade total, como o desfecho primário ou secundário, ou estava escondido no apêndice, ou você ligou para os autores e pediu, ou você mandou um e-mail e eles te deram mortalidade total, não faz diferença nenhuma como você obteve essa mortalidade total, se foi um desfecho primário ou secundário, ou se você obteve ele de outra maneira. Tudo bem? Ficou claro aí essa pergunta, Gabriel? A resposta para a pergunta? Então, não faz diferença. O Breno fez outra pergunta muito boa, que se em relação às características de base, né? Então, todos esses estudos aqui, eles vão ter características de base relativamente diferentes. Um estudo, por exemplo, pode ter mais pacientes com doença coronariana, outro paciente pode ter mais pacientes com insuficiência cardíaca, um tem mais homem, outro tem mais mulheres, um foi feito na Europa, outro foi feito nos Estados Unidos, e assim por diante. Essas características de base dos estudos, a gente vai colocá-las na tabela 1. A gente vai aprender a montar ela lá pela aula 5 ou 6, algo assim. Só que é importante entender que essas características de base, as que não estão na pergunta Picot, não fazem diferença nenhuma nesse processo agora de critérios de inclusão e exclusão. Então, esse conceito não está nesse momento do curso, nesse momento do processo, que é desenvolver a ideia. Você precisa de ter o esqueleto do que você precisa no seu estudo, a pergunta Picot. Igual no exemplo de hoje, se o paciente tem FA com ablação de catéter, e além disso tem insuficiência cardíaca, além disso tem estenose aórtica, além disso é idoso, além disso tem FA paroxística, não importa, por enquanto, essas características. As características da tabela 1, as características de base dos estudos, a gente vai se preocupar com elas depois, porque elas não delimitam quem que entra e quem que não entra. A gente está preocupado com isso agora. E se o estudo entra ou não entra, depende da pergunta Picot, depende dos critérios de inclusão e exclusão. Muitas perguntas boas no chat aqui, mas eu vou continuar e a gente responde elas depois na monitoria. Vamos falar aqui sobre os desfechos. Desfechos no contexto da pergunta Picot, tá? Então, eu já falei para vocês que os estudos não precisam ter todos os desfechos, não é isso? Que você tiver interessado. A gente vai ver mais sobre isso na frente do curso também, mais nas aulas futuras. O conceito que eu quero explicar para vocês aqui é um outro conceito. Olha essa meta-análise que eu publiquei aqui com alguns colegas sobre inibidores de SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca. Quais foram os desfechos da meta-análise? São vários. Coloquei aqui apenas alguns, mas tinha mortalidade total, mortalidade cardiovascular, hospitalização de insuficiência cardíaca, um desfecho composto. Aliás, vou gravar uma aula separada sobre desfecho composto para vocês, para subir para o portal do aluno. Fratura óssea, amputação, perda de peso, que são efeitos adversos e outros aí. Então, tem vários e vários e vários desfechos que saíram no paper, saíram na publicação, que eu fiz de fato. Agora, a pergunta importante que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: na fase que nós estamos aqui no começo, de montar a pergunta Picot, eu preciso listar todos os desfechos que eu vou incluir na minha meta-análise? Não. Nessa fase inicial, o que você vai fazer é escolher os desfechos principais. Nesse caso, por exemplo, na hora de montar a ideia e a pergunta Picot, eu poderia dizer que eu estou interessado em mortalidade total, mortalidade cardiovascular, hospitalizações por insuficiência cardíaca.
Por que isso? Porque depende daquele objetivo maior que eu mostrei lá no comecinho do nosso bate-papo hoje. Porque essas 3 aulas iniciais, ou esses 3 passos iniciais, têm um objetivo final: encontrar a meta-análise que é viável, encontrar a ideia para a meta-análise que é viável. Então, eu não preciso me preocupar nesse passo aqui em definir a pergunta com listar todos os possíveis desfechos. Eu vou listar os principais desfechos de interesse. No meu caso, era a mortalidade e a hospitalização por insuficiência cardíaca. Por que isso, pessoal? Porque quando eu for testar a viabilidade, se a viabilidade existir, ela existe com os desfechos principais. Mais para frente, eu vou agregando mais desfechos. Ah, tem esses efeitos adversos aqui, tem um desfechos que não é tão importante, mas dá para a gente incluir também. A gente vai agregando, vamos trazendo desfechos, vai deixando nossa meta-análise mais robusta, mais forte, mais completa. Mas nessa fase aqui, se a viabilidade existir, vai existir com os desfechos principais. É nos desfechos principais que você vai ter mais estudos reportando eles. E se você tem mais estudos reportando eles, é aí que você vai ter maior probabilidade de viabilidade. Então, repito, quando for definir a sua pergunta PICOT, não precisa listar todos os possíveis desfechos que você vai incluir. Liste os principais. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. Não existe um número, mas não precisa listar todos nessa fase. Tudo bem? Ficou claro esse conceito aí? E ó, repetindo esse conceito aqui que eu já discuti na aula teórica, como revisão, antes da gente resolver o exercício prático, a gente pode misturar estudos randomizados com estudos observacionais numa meta-análise, tá certo? Então, isso é uma figura bem ilustrativa aqui, na minha opinião, sobre a resposta dessa pergunta. Seria mais ou menos algo assim, quando você faz isso, entendeu? Você está no limite ali entre uma maçã e uma laranja. Porque os estudos observacionais, eles são sem dúvida, estudos levemente, eles são estudos com metodologia muito diferente entre si. Agora, de forma bem prática, assim, que a intenção do curso é essa. É uma limitação importante quando você junta estudos observacionais e randomizados na mesma meta-análise, porque, igual está ilustrado aí, é meio que uma laranja e uma maçã junto. Agora, do ponto de vista prático, muitas vezes não existe a possibilidade de fazer uma meta-análise só de estudos randomizados. Por quê? Porque não tem estudos randomizados suficientes. Você não vai ter aí 20 estudos randomizados sobre o mesmo tema. É muito raro. Mas algumas vezes você tem 4, você tem 5. Então, se você tiver estudos suficientes para fazer só com randomizados, meu conselho é que você faça só com randomizados. Sua meta-análise vai ficar mais forte, vai ficar mais robusta, vai ter maior impacto e assim por diante. Agora, por outro lado, na maioria das vezes isso não é possível. Né? Eu, provavelmente, se eu tivesse que chutar, chutaria que uns 70% das minhas meta-análises têm estudos randomizados e observacionais. Por quê? Porque não tinha como fazer só de estudos randomizados. Então, é muito simples tomar essa decisão. Encontrou os 4, 5, 6 estudos randomizados na sua pergunta PICOT, maravilha. Vai lá e coloca como critério de inclusão ser randomizado e restringe a sua análise só para os randomizados. Agora, quando isso não é possível, né? Quem não tem cachorro, caça com gato. Tá bom? Aí você faz os estudos observacionais também, mesmo que eles sejam diferentes. E você vai colocar isso como limitação, tal, tal. Vou ensinar vocês a escreverem isso aí, analisarem vieses e tudo mais ao longo do curso, mas é uma abordagem bem prática. Se não dá para fazer só com randomizados, faça com observacionais também. Outro conceito novo para a gente fechar essa parte mais de revisão aqui da aula prática, né? Mas, de novo, acho que eu introduzi alguns conceitos novos para vocês, baseado nas perguntas excelentes que vocês fizeram na monitoria ou no grupo do LinkedIn. Mas é importante entender que a pergunta PICOT, ela não é um dogma absoluto, tá bom? Então, nem sempre, por exemplo, tem um grupo controle, nem sempre tem a letra C. Né? O pessoal que trabalha, por exemplo, tem um colega da primeira turma do intensivo de metas, que é neurocirurgião, está trabalhando em um procedimento que é novo, que está sendo desenvolvido recentemente.
Tem apenas séries de casos, 10 casos aqui, 20 casos ali. Alguém fez essa pergunta na primeira aula também. Então, muitas vezes você tem esses procedimentos novos, drogas novas na oncologia, por exemplo, estudos de radiologia, estudos diagnósticos que não têm grupo controle. Então, você pode fazer uma meta-análise sem o grupo controle. Você ainda teria que definir qual que é a população, qual que é a sua intervenção de interesse. Quer ver um exemplo? Vamos supor que para diagnosticar carcinoma hepatocelular, qual que é o valor da tomografia nesse caso? Ou uma técnica específica de tomografia, tomografia com triple phase contrast, alguma coisa assim. Sem nenhum grupo controle. Você está sendo comparado só com os... Você não está comparando com outro teste. Você está comparando simplesmente com o padrão ouro, que eu não sei exatamente qual seja, no exemplo que eu acabei de inventar. Mas não teria um grupo controle. Não seria tipo comparar tomografia e ressonância contra o padrão ouro. Não, não tem um grupo controle. Né? No exemplo que eu falei de uma droga nova, vamos supor, na oncologia. Você tem uma droga tão nova como tratamento de terceira, quarta linha para um tumor que é refratário a todo o resto, e aí você joga isso lá como um último recurso. Mas não tem estudos grandes controlados ainda, só tem estudos pequenos, estudos dando a droga para um certo grupo de pacientes, olhando os desfechos deles. Então não tem grupo controle. Tudo bem, população, intervenção, desfechos e tal, tal, tal. É o que a gente chama de meta-análise de braço único. Outra coisa, o I e o C nem sempre precisam ser intervenção e controle, né? Existem várias variações. Pode ser uma intervenção ou controle tradicional, um medicamento contra um placebo, uma cirurgia contra um medicamento A contra medicamento B, mas pode ser também meta-análises que não são terapêuticas, pode ser, por exemplo, meta-análises prognósticas, ter uma certa exposição contra não ter uma certa exposição. Exposição, por exemplo, ao tabagismo, exposição a ambiente, poluição sonora, enfim, seja o que você quiser testar do ponto de vista de prognóstico, cigarro eletrônico, você pode falar, em vez de falar intervenção e controle, aí seria ter uma certa exposição contra não ter uma certa exposição. Por exemplo, você quer ver se cigarro eletrônico aumenta o risco de pneumonia. Aí você não é uma intervenção e um controle. Você não deu cigarro eletrônico propositalmente como intervenção para um grupo e não deu para outro grupo. Não. Alguns pacientes usavam cigarro eletrônico e tiveram essa exposição e outra parte não teve a exposição. Pode ser uma meta-análise prognóstica, uma das que eu escrevi é sobre ter doença de Chagas contra não ter doença de Chagas. Aumenta certos desfechos e assim por diante. Então, a pergunta Picot, ela não é um dogma absoluto. Você pode modificar a própria estrutura dela, dependendo do tipo de meta-análise que você está fazendo. Tá bom? Certo? Então, vamos para a parte aqui de alguns avisos rapidinhos. Deixei mais para o final da aula aqui, dessa vez. E aí a gente vai resolver os exercícios práticos, né? Se você ainda não está no mural de aviso do WhatsApp, você provavelmente vai chegar 8 horas agora, né? Porque eu avisei que a aula ia começar às 7h30 lá no mural de avisos. Muito importante que você entre no mural e fique de olho lá nos anúncios que eu sempre coloco lá, eu e a equipe, por favor. O grupo do LinkedIn, vocês estão usando, estão fazendo perguntas excelentes. O post dessa semana dos exercícios bombou, foi muito bom mesmo essa semana. Continue com esse entusiasmo, dedicação. Se você ainda não entrou no grupo, ou ontem à noite eu vi que muita gente solicitou acesso, nossa equipe está liberando a cada 24 horas aproximadamente, porque tem que verificar que é aluno do curso e tal. Então, entre lá, participe e leia as perguntas e respostas que estão lá. Eu aprendi muito com as perguntas que vocês fizeram, trouxe alguns conceitos aqui já para a aula prática. E quando for postar uma pergunta, dê uma olhada nas anteriores. Não necessariamente para que você não faça a sua, mas para que você já aprender aquele conceito prévio ali para fazer a sua pergunta de uma maneira talvez até mais avançada. Tá bem? Sobre a questão de dificuldade, né, do nível de esforço que é necessário aqui, sem dúvida você consegue fazer, só que precisa de uma persistência.
E é só lembrando essa frase que eu compartilhei na primeira aula com vocês. Nada substitui o valor da persistência. Talento não substitui a necessidade de entrega que vocês precisam ter com o curso, tá bom? Certinho? Lembrando a importância de vocês fazerem muito mais que o mínimo necessário, porque se você faz o mínimo necessário, vocês sabem que você vai ter o mínimo de resultados, tá bom? E era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. E quero convidar vocês para virem nas monitorias, né? Essa semana a Ana teve um imprevisto, não pude fazer na quinta, eu fiz a monitoria dela, tinha uns 60 alunos lá no pico, foi excelente, eu fiquei 2 horas e meia na monitoria com o pessoal. Amanda, Isabela e Carlos também tiveram excelentes monitorias essa semana. Então, enquanto houver o interesse de vocês participando dessas monitorias, a gente vai manter as 5 monitorias por semana, porque tem também a minha no final de cada aula. Mas a gente precisa de vocês estejam lá, participando, fazendo perguntas, é muito importante essa parte do aprendizado. Tudo bem, pessoal? Podemos fazer a aula prática aqui agora? O exercício, de fato? Tudo certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu habilitar aqui, se alguém quiser fazer a pergunta enquanto eu troco o slide aqui. Fique à vontade. Eu habilitei para vocês abrirem o microfone, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Espera aí que eu não Eu estou queria, ouvindo. doutor Anderson, bom dia. Oi, João Alberto, tudo bem? Oi, tudo bem? A Tudo bem. meta-análise de braço único, ela tem menor poder do que uma meta-análise clássica? É uma excelente pergunta. A meta-análise de braço único, esse conceito de poder, ele não se aplica. Porque poder, ele é basicamente a habilidade sua, ou do seu estudo, melhor dizendo, de detectar uma diferença significativa entre grupos ou entre intervenções, quando ela de fato existe. Se você está comparando droga A contra droga B, e a verdade absoluta do universo é que a droga A é melhor que a droga B, ou seja, a verdade absoluta é que existe uma diferença entre a droga A e a droga B, poder do seu estudo é, com a amostra que você selecionou, a sua habilidade de detectar essa diferença entre grupos. Só que se você não está comparando grupos diferentes, não está comparando drogas diferentes, na meta-análise de braço único, não existe o conceito de poder estatístico. Entendeu? Boa pergunta. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Para a aula prática dessa semana, vou compartilhar aqui. Apareceu aí para vocês? Sim? Sim. Perfeito. Juliana, eu vi que você levantou a mão aqui. Vamos fazer na monitoria, tá? Assim que eu terminar aqui, vai ser rápido aqui, a gente faz a monitoria. Então, aula prática 2, pergunta Picot da meta-análise. Eu sei que o primeiro exercício aqui é para montar a pergunta Picot de um certo artigo especificamente, mas isso aí é só para vocês firmarem os pés no conceito de pergunta Picot. O objetivo nosso aqui, na verdade, é desenvolver a pergunta Picot da nossa própria ideia. Então, o exercício 2.1 foi para montar a pergunta Picot desse artigo aqui, o efeito de ultrassom guiado por corticoide ou placebo, perdão, a injeção de corticoide ou placebo guiada por ultrassom. Eu fazendo a tradução em tempo real aqui não deu certo, tá bom? Então, a injeção de corticoide comparado com placebo guiado por ultrassom para a tendinopatia do Aquiles. Então, só pelo título aí, quase que já foi toda a pergunta Picot, né? Então, a população são pacientes com tendinopatia do Aquiles. Essa é a população. Aí, aproveitando que a gente está falando da população, se você for lá em métodos, olha, ele descreveu exatamente mais detalhes dessa população. Ele colocou aqui, tem um parágrafo de pacientes aqui, descrevendo as características de inclusão e exclusão. Pacientes com dor insidiosa,
na região do Aquiles, que piora com atividade de peso e pela manhã, e assim por diante, dor e edema local. Ultrassonografia mostrou espessamento do tendão, colocou a espessura exata, dor por mais de 3 meses, idade entre 18 e 65 anos. Então, esses critérios aqui são critérios de inclusão no estudo que definem melhor qual era a população que ele estava estudando. Você poderia colocar na pergunta Picot aqui todos esses detalhes? Poderia. Não tem nada de errado com isso. Você colocar todos os detalhes aí da população, né? Que eu acabei de descrever. Na hora que você estiver escrevendo a pergunta Picot. Mas, na verdade, não tem uma necessidade também. Você, pensando no contexto de meta-análise aqui, você está pensando basicamente em termos mais genéricos, né? Qual que é a população? A população é pacientes com tendinopatia do Aquiles. Simples assim. Tem uma definição toda elaborada do que seja tal tendinopatia do Aquiles, mas no final das contas é tendinopatia do Aquiles. Então, essa é a população, pacientes com tendinopatia do Aquiles desse estudo. A intervenção estava lá no título, estava aqui no abstract, que é o paciente que vai ser randomizado, né, já para um de 2 grupos, que é injeção de corticoide ou injeção de placebo. Injeção de corticoide com exercise therapy ou placebo com exercise therapy. Então, de novo, você poderia ser mais específico aqui. É metilprednisolona, ou não lembro, acho que era, com 40 miligramas, e o placebo era tal e tal coisa, com lidocaína, mas no final das contas é corticoide contra placebo. Você poderia ser bem mais específico ou mais genérico. Até porque a gente estava montando a pergunta Picot do artigo em si. Então, isso aqui é algo puramente descritivo, que a gente não vai utilizar, na verdade, na construção da nossa meta-análise. Ou se vamos utilizar de forma muito indireta, só na construção da nossa própria ideia. Agora, a nossa pergunta Picot, que a gente vai fazer agorinha, aí não, a gente tem que ter todo o cuidado especial. Mas esse aqui é só um exercício para vocês treinarem a pergunta Picot em si. O Elmo perguntou se eu precisava colocar que o exercise therapy faz parte aqui da intervenção. Você poderia colocar, sim, na pergunta Picot, injeção de corticoide mais exercício. No grupo controle, placebo mais exercício. Tá certo? E aí os desfechos, que é o desfechos ele colocou principalmente avaliação de dor, de acordo com aquela escala visual, no Victorian Institute of Sports Assessment Achilles Score, VISA-A Score, uma escala de dor, ou na verdade escala funcional, e com 1 a 100. E aí é uma escala quantitativa. Então, lembrando esse conceito, desfechos não precisam ser binários. A gente tem trabalhado muito com mortalidade, com hospitalização, que são desfechos binários. Mas os desfechos podem ser contínuos. Por exemplo, você vai medir depressão, isso aí você mede numa escala contínua, escala validada. Vai medir dor, mede numa escala contínua, validada, e assim por diante. Então, o desfecho principal foi esse aqui, ele até colocou outros lá, como espessura do tendão, mas o desfecho principal foi esse, o resultado nesse score, e ele mediu em pontos diferentes. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 24 meses. Então, já passando para o tipo de estudo, é um tipo de estudo randomizado, terapêutico randomizado, e o tempo de segmento aqui foi até 24 meses. Você vai listar o último tempo de segmento que ele fez. Então, se você quisesse listar todos os desfechos aqui... Espera aí que parou o compartilhamento, porque eu estava compartilhando. Se você quiser compartilhar, se você quiser fazer todos os desfechos, você poderia colocar vários e vários desfechos aqui. Ó. A VISA-A Scale at 1 month. VISA-A Scale at 2 months. Se você quisesse listar todos, você poderia. Agora, o tempo de segmento total do estudo é 24 meses. Porque você vai pegar o mais longo. Vamos pensar já na nossa meta-análise, por exemplo.
Se você fosse fazer uma meta-análise com o mesmo tema, encontrasse estudos similares, você poderia fazer desfechos diferentes em tempos diferentes, igual o estudo fez. Um desfecho de 1 mês, um desfecho de 2 meses e assim por diante. Só que ainda assim, se você quisesse, por exemplo, ter desfecho só até 1 ano, não tem problema, você pega os desfechos que o estudo te deu, com 1 mês, com 2 meses, com 6 meses, com 1 ano, e traz para a sua meta-análise. Você não precisa trazer todos os dados do estudo individual para a sua meta-análise, você traz aqueles que te interessam. Tá bom? Mas essa aqui é a pergunta Pickett desse estudo. Do estudo especificamente. Ficou alguma pergunta nessa aqui? Tá certo? Vem várias perguntas boas no chat aqui, eu vou responder elas depois no momento do exercício, no momento da monitoria. Então vamos falar agora só alguns exemplos que vocês colocaram aqui, né? Então alguém aqui, por exemplo, colocou na população, foi mais específico. Não tem nenhum problema de fazer isso aqui. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é puramente descritivo. Você pode descrever com mais detalhes ou com menos detalhes. É simples assim. A gente não vai precisar de fazer a pergunta Pickett de cada estudo para responder, para ver se inclui ou não na nossa meta-análise. O que a gente precisa saber é se eles preenchem critérios de inclusão ou exclusão. É só isso que a gente precisa saber. Então, a gente está fazendo algo puramente descritivo. Um aluno aqui, ou aluna, não lembro, colocou com vários detalhes aí. Perfeito. Não tem nenhum problema você ser mais específico quando estiver relatando aí a sua população. Alguém colocou outro exercício muito bom também aqui. E aqui alguém colocou em tempo de segmento muito específico também. 24,7 meses no grupo placebo, 24,8 meses no grupo de corticoide. De novo, você está sendo está sendo bem detalhista aqui. Não tem problema, mas também não é necessário. Não precisa você colocar com esse grau de especificidade, de detalhe aqui na sua pergunta Pickett. Você poderia colocar aproximadamente 24 meses, por exemplo, para os 2 grupos. Tá bom? Mas nada de errado em fazer isso aqui. Vamos para a pergunta que é mais importante aqui, ao meu ver, desse exercício, que é o exercício 2.2. No exercício 2.2, eu montei a pergunta Pickett da minha meta-análise. Coloquei ela aqui para vocês. A gente queria estudar pacientes com FA submetidos à ablação por catéter. A intervenção de interesse nossa é utilizar NOAC de forma ininterrupta no momento da ablação, e o controle é utilizar um antagonista de vitamina K. Eu coloquei aqui varfarina, mas na verdade era qualquer antagonista de vitamina K. Aquela questão da classe, né? A classe, você pode comparar a classe com um grupo controle, ou pode comparar uma intervenção com uma classe no grupo controle ou no grupo intervenção. A classe aqui, no grupo intervenção, são NOACs. Apixabana, dabigatrana, doxabana, rivaroxabana. O grupo controle, a classe, são antagonistas de vitamina K. Os desfechos que eu, de fato, publiquei na minha meta-análise foram vários desfechos, mas nessa fase inicial, eu escolhi os principais. AVC, sangramento, tamponamento cardíaco. Porque o objetivo de você manter o anticoagulante é evitar AVC. O risco de você manter o anticoagulante é o paciente sangrar no momento do procedimento. Então, se a minha meta-análise for viável, ela vai ser viável com esses desfechos. Não existe por que alguém fazer um estudo desse aqui e não dar major bleeding. O propósito da pergunta é avaliar se aumenta o sangramento no procedimento. Entenderam esse conceito? Então, eu vou utilizar aqui os principais desfechos. Ah, mas e se eu quiser medir também duração de internação hospitalar? Ah, ok, não tem nenhum problema. Pode fazer duração de internação hospitalar, mas você vai, então, ter isso aí em uma minoria dos estudos. Não vai ser o principal desfecho que vai definir a viabilidade da sua meta-análise, vão ser esses 2 aqui. Agora, o tipo de estudo eu decidi não restringir a randomizados. Quem me diz no chat aí por quê? Por que eu não fiz só com randomizados?
porque não tinha estudos suficientes. Exatamente. Talvez tinha só 2 ou só 3. Então, quantos estudos randomizados você precisa ter para fazer uma meta-análise só de randomizados é um número variável. Quanto mais, melhor, claro, né? 3 é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas, às vezes, você tem 3 randomizados e tem 10 observacionais. E aí, realmente, vale a pena você fazer uma meta-análise de todo mundo junto e fazer uma subanálise só dos randomizados. Agora, quando você tem 5, 6, 7 randomizados apenas, aí vale a pena talvez você fazer uma meta-análise só do randomizado. É uma questão de julgamento, e não existe um cut-off absoluto. Nada que a gente faz aqui em meta-análise vai ser absoluto. Tá bom? Mas nesse caso, eu acho que eu tinha alguns estudos randomizados, mas eu achei, não, tem pouco randomizado. Eu vou fazer com observacionais também, e aí talvez eu faça uma subanálise dos randomizados. Vocês vão ter várias dessas perguntas ao longo do curso, nas ideias de vocês, nos exercícios que a gente vai trabalhar. Você fala assim para mim, Anderson, eu faço a restrição para tal característica? Às vezes a resposta certa é sim. Às vezes a resposta certa para você não incluir laranjas no seu estudo é você restringir, falar ninguém entra se não tem essa certa característica. Agora, quando você está na dúvida, por exemplo, pessoal, uma outra abordagem seria incluir pacientes com essa e outras características, mas aí depois fazer uma subanálise, um subgrupo da sua característica de interesse. Por exemplo, e essa característica ela pode ser tanto relacionada à população, relacionada à intervenção, relacionada ao controle, relacionada ao tipo de desenho do estudo. Por exemplo, no meu estudo de inibidores de SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca. Em algum momento, a gente ponderou fazer aquela meta-análise só de pacientes com fração de ejeção preservada. Insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. Mas tinham só 4 estudos. Enquanto na população de pacientes de insuficiência cardíaca de forma geral, tinham 20 ou 15, não lembro, mas tinha muitos. Então, o que a gente fez, em vez de fazer a restrição para pacientes só com fração de ejeção preservada, a gente trouxe todo mundo que tinha insuficiência cardíaca, deixou o critério mais abrangente e fizemos um subgrupo só com os 4 estudos de fração de ejeção preservada. Isso aí agrega muito na sua meta-análise, porque você traz uma análise maior, com mais estudos, com mais pacientes, mas você também tem o subgrupo de interesse. E aí você tem mais resultados, tem mais o que escrever na discussão, fica uma análise mais robusta, mais forte. Tá bom? Certinho? Bom? A Vanessa perguntou se é correto misturar os dois. Eu expliquei sobre isso na parte inicial da aula, tá, Vanessa? Na parte mais expositiva, eu já expliquei sobre esse conceito aqui de misturar randomizados e observacionais. Vai ficar disponível a gravação para todos vocês, para quem chegou, vi que chegou bastante gente aqui depois, então o começo da aula, a gravação vai ficar disponível. De forma resumida, que você pode, mesmo eles tendo metodologias diferentes, né, você vai, claro, relatar que tem estudos observacionais e randomizados e colocar isso como uma limitação da sua meta-análise. Mas na maioria das ideias, você não vai ter estudos randomizados suficientes, tá bom? E aqui no tempo de segmento eu não fiz nenhuma restrição. Muitos de vocês perguntaram lá na monitoria, ou acho que no portal do aluno, no LinkedIn também, se quando eu tenho que fazer restrição do tempo. Isso aí depende. Depende da sua própria pergunta. A sua própria pergunta, às vezes, é uma que você não poderia analisar menos de 3 meses. Aí você faz a restrição para ter, no mínimo, 3 meses de segmento. Enfim, existem uma série de casos onde você precisa restringir, mas isso depende da ideia. Lembrando que eu falei lá na aula expositiva, no começo daqui da aula prática, que o dono da meta-análise, ou dona, é você. É você que decide os critérios de inclusão. Claro, guiado pelo seu conhecimento clínico e pela literatura. Um excelente parâmetro para ver se você precisa restringir ou não é se a análise dos estudos individuais foi restrita. Se o estudo falou, por exemplo, olha, a gente não olhou nenhum desfecho antes de 90 dias, por exemplo, no caso de ablação de FA.
nesse período inicial, o átrio fica muito pró-arrítmico por conta da própria ablação. Tem uma inflamação ali. Então, nos primeiros dias pós-ablação, ninguém olha recorrência de arritmia, porque não significa que o procedimento falhou, significa que o átrio está inflamado. Então, nesse caso, eu trouxe o mesmo critério para a minha meta-análise. Eu falei, olha, não vale a pena, a gente não vai incluir nenhum estudo que tenha segmento menor que 45 ou 60 dias, não lembro. Entendeu? Então, agora, na maioria das ideias, você não vai ter restrição. Nesse caso aqui, eu não fiz nenhuma restrição de tempo. Tá certo? Daniel colocou o X da questão aqui no chat. Quando a pergunta Picot está definida, fica tudo muito mais claro. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Esse é o objetivo. Você tem uma ideia que no começo ela é nebulosa. Aí você tem que montar a pergunta Picot desse jeito aqui. Inclusive, eu oriento vocês a escreverem. Coloca no papel. Não significa que essa pergunta Picot é imutável. Na aula 3 de teste de viabilidade, eu vou ensinar para vocês que muitas vezes, para conseguir a viabilidade, você tem que voltar na pergunta Picot e editar ela. A aula 3 vai ser liberada hoje para vocês no portal do aluno. Agora, é importante ter isso definido, mesmo que você mude a sua pergunta Picot no momento que você for testar a viabilidade. Porque, igual o Daniel falou, fica mais claro, mais fácil de resolver. Então, vamos lá. Nesse caso, eu montei a pergunta Picot da meta-análise. E no exercício 3, vocês vão montar. Só que nesse exercício aqui ainda, no exercício 2.2, eu coloquei ele para a gente ver o propósito de montar essa pergunta Picot. Que ela vai servir como parâmetro para a gente ver se inclui ou não certos estudos na nossa meta-análise. Tá certo? Então, nesse caso, eu dei uma lista aqui para vocês. Vamos lá. Vamos começar com eles. O primeiro do Burney, pessoal, não entrou porque a população foi incorreta. Só pegar aqui meu. No Burney, a população era incorreta. A população do Burney era pacientes com marca-passo e desfibriladores. Então, a gente está vendo aqui, olha, o Bruise Control é o nome do estudo. Quem que é a população? Tem FA. Opa, FA é legal. Eu preciso de pacientes com FA. Só que eu preciso de pacientes com FA que vão fazer ablação. E esse procedimento aqui que eles estão testando, tá certo? Qual o procedimento? Device surgery. É colocar um marca-passo ou colocar um desfibrilador. Então, tá aqui. Então, é uma população diferente, é um procedimento diferente do nosso de interesse. O nosso é ablação de FA. Então, a gente está seguindo aqui de forma sequencial. População, intervenção, controle. Se a população é diferente, já não tem por que seguir mais. Se a intervenção e o controle forem igual, eu vou incluir esse estudo? Diz para mim no chat, pessoal. A população é diferente, mas a intervenção e o controle são iguais. Eu vou incluir? Não, não vou. Ele tem que preencher todos os critérios que eu estabeleci. Eu desenhei uma linha. A linha é a pergunta Picot, que define o limite de quem entra e quem está fora. Para entrar, você tem que ficar dentro da linha, dentro da pergunta Picot, em todos os aspectos que eu delimitei. Então, se a população é diferente, já está fora, já saiu. Acabou o exercício para o Burney. Segundo, o Calkins. Coloquei em ordem alfabética aqui, eu sei que, coincidentemente, vários deles aqui em sequência vão entrar agora, mas foi só uma coincidência, está em ordem alfabética lá. O Calkins, estudo Recircuit, inclusive o Calkins foi o senior autor da minha meta-análise, que eu publiquei, porque ele é professor no Hopkins, onde eu fiz minha residência de cardio. O Calkins, ele fez o seguinte, ele pegou pacientes que vão fazer ablação de FA, tá aqui, ó, scheduled for catheter ablation of paroxysmal or persistent AFib. Não é exatamente a nossa população de interesse? Correto? Pessoal, tem muitas perguntas aqui sobre a intervenção, controle e desfechos do Burney. Não importa mais, a população é diferente.
Se a população é diferente, não importa se a intervenção foi correta ou não, se o desfecho foi correto ou não, já acabou, já está fora, tá certo? Entenderam esse conceito? Por isso que eu não respondi sobre intervenção ou controle, porque já está fora, a população é diferente. A gente não tem por que mais gastar o tempo lá no burn. Aqui, mas a gente vai ver esses exemplos em outros estudos aqui. No Calkins, ele colocou ablação por catéter de FA paroxística ou persistente. Não é a nossa população de interesse? Correto? População de interesse. Exatamente. Agora a gente vai para a intervenção da bigatrana, que é o NOAC, ou varfarina. Tá certo? E eles foram feitos de maneira ininterrupta. Então, aqui a gente tem exatamente a intervenção e o controle que a gente quer. Da bigatrana, que é o NOAC ininterrupto, ou varfarina ininterrupto. Tudo bem? E os desfechos? Sangramento maior ou eventos tromboembólicos. Não é justamente o que eu estou interessado? É o que eu estou interessado. E o tempo de segmento e tipo de estudo, só para a gente completar, eu não restringi. Então, esse estudo aqui é randomizado. Randomizado faz parte? Faz, porque eu não restringi ser randomizado ou não randomizado. E o tempo de segmento aqui, eu também não fiz nenhuma restrição. Então, ele seguiu os pacientes até 8 semanas. Se fosse 7, eu ia incluir também. Se fosse 9, eu ia incluir também, porque eu não restringi. Eu não coloquei nenhum limite no tempo de segmento. Então, aqui, se vocês concordarem comigo, a gente inclui o Calkins, porque a população é a nossa população de interesse, o grupo intervenção e o grupo controle são exatamente o que a gente quer, e ele fez major bleeding, eventos tromboembólicos, em 8 semanas. É um estudo randomizado. Alguma pergunta? Ficou claro aqui o Calkins? Ótimo. Vamos para o Capato também. Olha, quando vocês forem fazer essa triagem dos estudos na aula 6, eu vou explicar para vocês que muitas vezes você vai usar uma combinação de título, abstract e artigo. Você não vai precisar ler o artigo completo, na íntegra, de todos os estudos. Seria impossível fazer uma meta-análise. Ah, eu tive 1000 resultados na minha busca. Tem que ler 1000 artigos? Não, de maneira nenhuma. Muitos deles você vai excluir que não estão inclusos na sua pergunta Picot só pelo título e abstract. E às vezes você só pelo título e abstract já sabe que vai ser incluído também. Nesse caso aqui, olha, rivaroxabana ininterrupta. Varfarina ou antagonista da vitamina K ininterrupto. Para ablação de catéter em FA. Não já preencheu, confirma para mim, já preencheu a população, intervenção e controle só no título? Correto? Agora vamos ver os demais componentes. Quais são os desfechos? Sangramento maior. Suponhamos aqui, pessoal, que esse estudo não tivesse dado desfechos tromboembólicos. Só deu sangramento maior. Eu ia incluir na minha meta-análise? Olha lá os desfechos de interesse. Os desfechos de interesse seriam sangramento maior, evento tromboembólico e tamponamento. Mas é igual a Maria Francisca e a Fernanda colocaram aí. É pelo menos um. O fato que ele me deu major bleeding já significa que ele está dentro. The primary endpoint was major bleeding. Pronto, já está dentro. Aí foi um estudo randomizado também, e o tempo de segmento aqui foi 4 semanas. Ah, mas o outro foi 8, e esse foi 4. Posso combinar os dois? Pode. São maçãs diferentes. São estudos similares o suficientes para serem incluídos. Isso aqui vai ser uma baseline characteristic, uma característica de base do estudo. Vai estar na nossa tabela 1. A tabela 1 vai falar que o Calkins seguiu por 8 semanas, que o Capato seguiu por 4 semanas. Beleza, mas é uma característica dos estudos que eu vou compartilhar com o leitor. Não é um critério aqui que eu julguei importante o suficiente para excluir ou incluir baseado nisso. Tá bom? E outras características, né? A Lúcia falou, não falou se é valvar ou não valvar. Tá, mas eu não defini que é importante, eu não defini que tinha que ser valvar, ou que tinha que ser não valvar. Eu falei que tinha que ser FA.
Se isso é FA em pacientes com insuficiência cardíaca, se é FA em pacientes com estenose aórtica, se é FA valvar, é tudo FA, desde que tenha ablação por catéter e FA, pode ter uma outra subcaracterística. Essa subcaracterística vai estar na minha tabela 1 depois. Mas nesse momento aqui, ela não é importante para a inclusão ou exclusão desse estudo. Tá bom? Exatamente, é um estudo similar, não é um estudo igual. Estudo similar o suficiente para ser combinado. Vamos seguindo aqui, então. Depois do capato, a gente vai fazer o Honloser, que fez a mesma coisa com edoxabana. Repare que os 3 estudos que a gente já viu até aqui foram dabigatrana, rivaroxabana e edoxabana. São NOACs diferentes, mas são todos NOACs. Não são estudos iguais entre si, são estudos similares. Esse aqui também tem NOAC ininterrupto, antagonista da vitamina K ininterrupto, para ablação de FA. Já tem aqui a minha população, minha intervenção e meu controle. Tá bom? E aí tem os desfechos que eu quero. O desfecho principal que eles utilizaram foi mortalidade total. Então, olha que interessante. Talvez a gente faça um desfecho de mortalidade total. Se tiver estudos suficientes, eu agrego depois esse desfecho. Nesse momento, eu não estou pensando em mortalidade total. Estou pensando nos desfechos principais. Se esse estudo for viável, ele vai ser viável com sangramento maior. Ou evento tromboembólico. Porque é essa a questão. O anticoagulante é necessário para evitar evento tromboembólico? O anticoagulante causa maior sangramento no momento do procedimento? É essa a pergunta. E ele tem os meus desfechos de interesse, seguiu os pacientes por 90 dias, um foi 4 semanas, o outro foi 8 semanas, esse foi 90 dias. E é um estudo também randomizado. Então, esse também entra. O Loser também entra. Agora, o Melgard. O Melgard tem FA e estenose aórtica. Vai entrar? Eu não me importo com a estenose aórtica. Pode ter estenose aórtica sem problema. Mas o problema desse estudo é que ele não incluiu pacientes com ablação. Não foi ablação. Então, se a gente olhar aqui o o Melgard, a população é diferente, não tem ablação. Então, se o paciente não tem ablação, não preencheu a minha pergunta Picot, não preencheu a população de interesse. Não tem por que olhar a intervenção desse estudo, não tem por que olhar o grupo controle. Ah, mas será que tem meu desfecho de interesse? Não importa, a população é diferente. É igual o caso do Burney. A população era de pacientes colocando marca-passo. É outro procedimento. Aqui, a população foi pacientes com estenose aórtica e FA. Não tem ablação. Então, o Melgard está fora também. E o NIM? Opa, o NIM, a população se encaixa, correto? Ablação de FA. Opa, maravilha. A população é de pacientes com FA. O grupo intervenção e o grupo controle são dabigatrana ou varfarina. Perfeito, só que olha essa frase aqui. Os 2 anticoagulantes foram interrompidos no dia antes da ablação. Então, aqui não foi ininterrupta. E a minha pergunta era sobre anticoagulação ininterrupta. Reparem que eu, na minha pergunta Picot, decidi excluir esses pacientes. Na minha pergunta Picot, eu falei, tinha que ser ininterrupta. Por que eu coloquei essa palavra aqui, pessoal? Porque eu julguei que era uma característica importante. Eu queria testar anticoagulação ininterrupta com NOAC contra varfarina. Aí você fala assim, Anderson, mas o que tem? Deixa o cara parar só uma dose, só no dia do procedimento. Isso aí é uma maçã. Talvez para você é uma maçã. Na sua meta-análise, talvez. Na minha, não. Na minha, tinha que ter essa característica. Eu coloquei ela aqui na pergunta Picot porque ela é um critério que, para mim, define inclusão ou exclusão. Entende esse conceito? Algumas pessoas colocaram lá no grupo LinkedIn e falaram assim, será que isso é uma maçã?
ou será ser uma laranja? Eu já te falei que é uma laranja, porque ao escrever na pergunta Picot que tem que ter essa característica, automaticamente eu estou falando que se não tiver essa característica, está fora, para a rua, tá certo? Esse estudo está excluído porque ele interrompeu a anticoagulação. Isso era o que eu queria estudar, o estudo é meu. Se eu quisesse fazer outro estudo, utilizando NOAC ou varfarina, interrompendo um dia antes ou um dia durante o procedimento, era outro estudo. O meu estudo é só ininterrupto. Ficou claro esse conceito, pessoal? Isso. Então aqui está fora porque ele interrompeu a anticoagulação. E eu não quero. Eu decidi que eu ia fazer só com ininterrupto. Então o NIN está fora, o Nogami agora. O Nogami, opa, ablação de catéter para FA. Maravilha, a população é que eu quero. Só porque o título já mostra o mesmo problema. Minimamente interrompida. Minimamente interrompida não é a mesma coisa que uninterrupted, que não interrompida. Então, está fora pelo mesmo motivo. Então, o NIN está fora, porque foi interrompida no dia antes do procedimento, e o Nogami está fora porque é minimamente interrompido. Interessante que no grupo controle ele até utilizou varfarina ininterrupta, né? Vocês viram isso? Que interessante. Cadê? Uninterrupted warfarin. No grupo controle ele veio correto. A população é correta, o controle é correto. A intervenção é levemente fora da minha pergunta Picot. Inclui ou não inclui? Se ela é levemente fora da minha pergunta Picot, não está fora. Tem que preencher todos os componentes que eu delimitei para ser incluído. É tudo ou nada. Tem que ser tudo ou então está fora. Tá bom? Agora, é importante vocês entenderem isso aqui. Às vezes, se eu tivesse definido esses critérios aqui, da minha pergunta Picot, e aí, quando eu fosse testar a viabilidade, eu falasse, ixi, acho que eu vacilei aqui. Eu acho que eu fui muito específico, muito restrito, porque não estou achando estudo. Não tem nenhum estudo que é totalmente ininterrupto, ou se tem só 2 estudos, tem só um estudo, que é totalmente ininterrupto contra totalmente ininterrupto. Aí eu poderia modificar, eu poderia voltar para o quadro e desenhar uma pergunta Picot diferente. Então, a gente vai aprender isso na aula de viabilidade, que às vezes você precisa flexibilizar a sua pergunta Picot, porque senão você não vai ter uma ideia viável. Então, nada me impede de mudar a pergunta Picot agora, quando eu for testar a viabilidade, mas por enquanto é isso que eu estou olhando. E, na verdade, essa ideia Picot era sim viável. Tá bom? Muita pergunta boa vindo aqui, pessoal, para não ficar muito longa essa parte inicial da aula e muito interrompida, eu vou olhar as perguntas na monitoria depois, tá bem? E aí, para a gente terminar, tem o Reynolds. O Reynolds é um caso especial, hein? Acho que foi a Giovana que percebeu isso primeiro, pelo menos comunicou primeiro, lá no grupo do LinkedIn. O Reynolds é um caso especial. A gente pode começar pelo abstract mesmo, ver se tem as informações que a gente precisa aqui. Primeiro, população, confere. Ablação de FA, certo? Tudo bem? Pessoal, e se em algum desses estudos eles falarem que usaram criobalão, ou usaram radiofrequência, usaram técnicas diferentes para fazer ablação de FA, tem algum problema? Não tem, porque é uma característica adicional. Isso aí não está na minha pergunta Picot. Se eu quisesse fazer só com radiofrequência, eu colocaria na minha pergunta Picot. E o que determina? O que determina se eu coloco essa característica ou não na minha pergunta Picot? É se o meu julgamento clínico e análise da literatura justificam essa característica ser necessária para homogeneizar os meus estudos. Se eu achar que não tem problema um ser criobalão e o outro ser radiofrequência, que no final das contas são 2 técnicas diferentes de fazer a mesma coisa, que é a ablação de FA, eu posso incluir os 2 tipos de técnicas. É o meu julgamento clínico e é
a leitura dos estudos individuais que determinam se são maçãs ou laranjas. Se eu vou considerar eles como maçãs ou laranjas. Então, aqui a população bateu. Beleza? Agora, vamos ver se a intervenção confere. A intervenção aqui foi minimamente interrompido. Não, perdão. A intervenção foi randomizado o estudo para 2 braços. Apixabana ininterrupto ou apixabana minimamente interrupto. Isso aqui, se fosse só isso, estava fora. Porque tem no grupo intervenção apixabana ininterrupto. Beleza, o grupo intervenção é justamente o que eu quero. Só que no grupo controle, ele não colocou antagonista da vitamina K, varfarina, de forma ininterrupta. Não foi isso que ele colocou. Ele colocou NOAC minimamente interrupto. Vou fazer uma pausa rapidinho aqui. Repare como esse estudo prova por que eu restringi para ininterrupto. Porque essas 2 estratégias são tão diferentes entre si que alguém decidiu fazer um estudo randomizado para ver se tinha diferença entre interromper totalmente ou interromper rapidamente. Entenderam esse conceito? Viu aqui que é algo tão importante nessa área aqui da ablação de catéter que alguém até fez um estudo randomizado para ver se valia a pena interromper rapidinho ou não. Por isso que na minha pergunta Picot eu só quis estudar de forma ininterrupta. Mas voltando aqui, esse estudo também fez algo interessante. Ele colocou um grupo de controle histórico. O que é isso aqui? Um grupo histórico. É um historic control. Eu não sei se ele utilizou esse termo aqui, mas é isso que ele fez. Ele pegou pacientes que não foram recrutados especificamente para esses estudos, pacientes que já tinham feito ablação, e foi lá e selecionou esse controle que tinha recebido varfarina ininterrupta. Então, embora seja um estudo randomizado que compara NOAC ininterrupto com NOAC interrompido, ele tem um terceiro grupo, que é um outro grupo controle, que é varfarina ininterrupta, que é justamente o que eu quero. Só que a questão é que esse grupo de varfarina ininterrupta, ele foi não randomizado. Então, a gente tem, na verdade, aqui 2 estudos dentro do próprio Reynolds. Se fosse só esse estudo original aqui, aí eu não ia entrar, porque ele teria a pixabana ininterrupta com minimamente interrompida, e o controle não se encaixa. Mas dentro do Reynolds tem uma outra comparação, que eu mesmo posso pegar os dados dela para o meu estudo. Tem o grupo intervenção, que é a pixabana ininterrupta, e tem um grupo controle de varfarina ininterrupta também. Só que olha o detalhe, para essa comparação, agora o estudo é não randomizado. Porque ele só randomizou para a apixabana ininterrupta ou a apixabana interrompida. Ele não randomizou ninguém para varfarina ininterrupta. Foi um controle histórico, um historic control. Ele pegou lá dos prontuários dele quem já tinha feito o procedimento com varfarina ininterrupta. Então, o tipo de estudo é não randomizado. E agora, eu incluo o Reynolds ou não? Incluo, porque eu não fiz a restrição só para randomizados. Eu vou considerar o Reynolds na minha meta-análise, só que ele é um não randomizado. Para esse propósito aqui, a pixabana ininterrupta ou varfarina ininterrupta, ele foi não randomizado. Metade dos pacientes foram recrutados especificamente para esse grupo, e esse grupo controle aqui é um grupo histórico, é um grupo que já estava lá e ninguém foi randomizado para receber essa estratégia. Entenderam? Ficou claro aí a questão do Reynolds para vocês? A Giovana está aqui, que tinha colocado a pergunta lá no LinkedIn. Ótimo. Beleza, então o Reynolds entra. Entra como não randomizado, mas entra, porque eu não restringi a análise só para randomizados. E para a gente fechar agora, né? A gente só tem o Ricciardi, que é o estudo de
de device também. Device, né, é marca-passo de desfibrilador. Então tá aqui, ó, many patients requiring cardiac implantable electronic device. Repare que ele não falou nada de ablação. Ablation não aparece aqui. Não é um estudo que tem ablação de FA, é um estudo para implante de dispositivo. Então tá fora, rodou também. Tá bom? Só ressaltar algumas respostas de vocês. Muita gente errou o Reynolds por conta dessa questão, porque não se atentou. Então, essa questão do Reynolds aqui, ela levanta um outro ponto muito importante. Quando a gente for analisar os estudos individuais para critérios de inclusão e exclusão, você tem que ter muita atenção, não só para a análise principal, mas para qualquer outro componente que às vezes esteja até oculto para você na análise mais rápida, mais inicial do estudo, seja do abstract ou do próprio artigo. Isso vai se aplicar muito quando a gente estiver procurando desfechos. Procurar desfechos nos estudos individuais é um exercício de caça ao tesouro, porque você tem que procurar, às vezes, no abstract, na tabela, no texto, no apêndice, na publicação acessória. Então, nessa fase inicial, a gente não se importa muito com isso, porque a gente vai testar a viabilidade só com os desfechos principais. Mas depois, vamos supor que você quer fazer um desfecho de mortalidade. E não era o desfecho principal. Nem todo mundo mostrou mortalidade. Mas você também não pode deixar de incluir mortalidade dos estudos que te deram mortalidade. E aí, às vezes, o cara colocou mortalidade numa figura que está no apêndice, entendeu? Então, aí fica... É um exercício e tanto buscar informações adicionais que não são aquelas que você pega só batendo o olho no estudo. Esse vai ser um exercício importante na fase de coleta de dados. E aqui foi só uma introdução para você realmente ter atenção no que o estudo fez, incluindo, nesse caso, acrescentar um outro grupo controle, que seria muito atípico, mas ele fez, que nesse caso era toda a diferença entre excluir ou incluir o estudo. Tem que ficar atento a esses detalhes. Então, muita gente errou isso, mas fica a lição aí, fica o aprendizado. Por isso que esse exercício está aqui, para a gente se atentar a isso. Tá bom? Eu só queria ressaltar aqui o nível de esforço e dedicação de vocês aqui, é inspirador, né? Um colega fez todo um formato aqui, essa outra aqui também achei sensacional, olha isso aqui. Perfeito, muito bom o nível de dedicação e entrega de todos vocês. Sobre o exercício 3, eu trouxe alguns exemplos que vocês colocaram lá, mas de maneira geral eu anonimizei a ideia aqui, né? Porque vocês não me deram autorização explícita para compartilhar a ideia de vocês, então eu anonimizei algumas ideias aqui, mas eu queria fazer alguns comentários sobre o exercício 2.3 e aí a gente termina essa parte e vai para a monitoria. O exercício 2.3 era para você montar a sua própria pergunta Picot, que é o grande propósito. A gente aprendeu sobre pergunta Picot de estudos individuais, qual que é o propósito da pergunta Picot para você incluir ou excluir estudos, para dar clareza à sua ideia, mas você precisa montar a sua própria pergunta Picot nas suas ideias. Então, vamos lá. Eu notei algumas questões aqui nas ideias de vocês que eu queria compartilhar com o grupo. Esse aqui, alguém quer estudar pacientes com câncer X e tem uma mutação Y e vai tratar com inibidores de Z, tá certo? Essa é a questão. Aqui, essa pessoa definiu na própria população o tratamento com inibidores de Z. Mas, na verdade, inibidores de Z é a intervenção. Então, isso aqui, olha, está fora da população. A população é pacientes com câncer X e mutação Y. A intervenção é inibidores de Z. E o controle é placebo. Essa pessoa aqui também restringiu o follow-up a mais de um ano. Na verdade, eu não sei se menos de um ano ou mais de um ano. Geralmente, quando você restringe o follow-up, é mais comum você restringir o tempo de follow-up a no mínimo 30 dias, no mínimo um ano, do que restringir até no máximo, tá bom? Não diria que é impossível, mas seria improvável. Então, suponhamos que ela quis dizer aqui mais de um ano. Se você vai restringir a mais de um ano, eu acho que não faz muito sentido nesse exemplo aqui. Porque
eu não entendo muito sobre o câncer X, mas eu presumo que a sobrevida não seja, assim, muito longa. Geralmente, quando você fala de câncer e mortalidade relacionada ao câncer, né, o tempo de segmento é muito importante. Faz diferença. No final, a maioria dos pacientes com esse câncer, suponhamos que vão de fato morrer. Então, você corretamente listou aqui sobrevida livre da doença ou progressão livre da doença. Perfeito. Então, nessa questão aqui, o tempo é muito importante. Se um paciente sobrevive 30 dias ou um ano, é muito importante. Mesmo que os dois pacientes tenham morrido no final, você acrescentou muito tempo de sobrevida ao paciente, ou relativamente muito tempo. Então, eu posso até estar enganado, né? Teria que entender um pouco mais sobre a ideia e tal. Mas é um exemplo aqui onde eu acho que eu não restringiria, eu não faria restrição. Mas eu posso estar enganado, porque eu não sei exatamente tanto sobre a ideia aqui. Talvez se a pessoa depois quiser trocar uma ideia comigo, a gente pode, tá bom? Na monitoria. Mas eu acho que não faria sentido, e na maioria das vezes, não vai fazer sentido fazer restrição. Esse aqui também é a mesma coisa, olha. Esse aqui alguém teve a ideia de fazer a população e pacientes com cirurgia X. E aí quer comparar uma exposição, na verdade, não é bem uma intervenção, uma exposição em pacientes obesos, uma não exposição ou controle que seria não obesos. E quais os desfechos? Recorrência de X, né? Surgical site dehiscence ou infecção do sítio cirúrgico. Achei excelente essa ideia aqui, excelente. Mas a pessoa colocou aqui 6 meses mínimo de segmento, esses desfechos aqui vão acontecer antes. Fistulação do sítio, infecção, até a própria recorrência, pode ser que demore mais, mas pode ser que demore menos. Tá certo? Então, aqui eu, de novo, não faria a restrição aqui. Principalmente nesse caso, onde muitos desfechos vão acontecer nos primeiros dias, semanas e tal. Uma pergunta muito boa que veio da Lúcia aqui é o seguinte: nada impede você de fazer desfechos com tempo específico. Por exemplo, na questão anterior do câncer X e tratar com inibidores de Z, olha que interessante. Eu poderia fazer um desfecho aqui que é sobrevida a longo prazo. Definida como sobrevida, né? Qual que seria o desfecho aqui? Por exemplo, mortalidade com no mínimo 1 ano de segmento. Maravilha, é um desfecho seu. Agora, eu acho que você teria que ter outros desfechos que necessariamente não são a longo prazo, pela questão que eu falei. Então, eu acho que é melhor, nesses casos, fazer a inclusão sem nenhuma restrição de tempo, e aí você fazer desfechos específicos que precisam ter no mínimo 1 ano, ou no mínimo 5 anos na cardiologia, né? Na cardiologia eu faço muitos estudos, muita meta-análise, que eu não restringo o tempo, mas aí eu faço uma subanálise de desfechos de longo prazo. Aí o paciente que foi seguido por mais de 3 anos, aí é um desfecho diferente. Ficou claro isso aqui, Lúcia? Excelente pergunta a sua. Esse aqui eu coloquei a ideia na íntegra, porque é uma ideia que a gente discutiu já na aula passada, a ideia que surgiu da nossa análise da diretriz, e é uma pessoa que colocou uma pergunta Pickett boa aqui, exceto, de novo, na questão do tempo. Pacientes com metástase pulmonar e câncer de colo ressecável. Foi a população que a gente discutiu. Ressecção do tumor primário com tratamento cirúrgico da metástase pulmonar ou sem tratamento cirúrgico da metástase pulmonar. O desfecho pode ser sobrevida livre da doença, mortalidade total, né? Você poderia colocar mais alguns aqui, mortalidade total. Tá bom? É um estudo terapêutico. Você quer incluir randomizados e observacionais, beleza. Tá bom? Agora, o tempo de segmento, de novo, 3 anos para o paciente que tem câncer de colo e metástase pulmonar, eu não conheço o suficiente, assim, sobre o prognóstico desses pacientes, mas imagino que alguns pacientes vão morrer antes. Então, nesse caso aqui, eu não restringiria. Deixaria sem tempo de restrição. Posso até estar enganado, porque me falta um conhecimento super específico nessa área. Tá bom? E esse aqui eu trouxe a ideia na íntegra também, porque é uma ideia que uma outra colega tinha trazido na monitoria, então eu já discuti ela publicamente com vocês, que é um estudo recente do New England. Nessa ideia aqui, em pacientes com COVID extra-hospitalar,
né, que foram recém-diagnosticados, para mim esse grupo de intervenção não faz sentido. Você juntou coisas muito diferentes no grupo de intervenção. Ivermectina, ou metformina, ou fluvoxamina, para mim não faz sentido. Para mim tinha que ser assim. Ivermectina contra placebo. Você poderia fazer ideias diferentes? Poderia. Você poderia analisar a sua viabilidade, inclusive, e tentar tocar esses 3 projetos aqui de forma individual. Tenta a ivermectina contra placebo. Tenta a metformina contra placebo. Você pode e deve fazer várias ideias diferentes, testar a viabilidade de ideias diferentes. O processo de testar a viabilidade é relativamente rápido. Você consegue fazer em poucas horas, testar a viabilidade de sua ideia. Então, não tem nenhum prejuízo você testar a viabilidade de várias ideias e ver que, talvez 2 não eram viáveis, mas a terceira era. Isso é um processo muito importante. Mas a viabilidade que vocês vão aprender a partir de hoje na aula teórica está aí justamente para isso. Para evitar te poupar as semanas, talvez meses de trabalho que vão se seguir, em uma ideia que não é viável. Isso você não quer fazer. Mas ter muitas ideias nessa fase, ter muitas perguntas Pickles, testar a viabilidade de todas elas, é altamente desejável. Tá bem? Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui. Tem muita pergunta boa para a gente discutir no chat. Esse aqui a gente já falou sobre esses conceitos aqui. Então, eu vou parar aqui agora. Vão levantando as mãos. Disse que algumas pessoas já levantaram as mãos. E quem assiste a gravação, fica o convite para vocês participarem ao vivo aqui, seja da minha monitoria, seja das monitorias com Ana, Amanda, Isabela e Carlos Alberto, tá bom? Realmente façam uso dessas monitorias e para desenvolver até mesmo as suas próprias ideias, tá certo? Usem o grupo do LinkedIn, reforcem as recomendações que eu fiz para vocês antes e vamos manter esse entusiasmo, essa energia até o final do curso. É muito importante você não desanimar, não parar no meio do caminho. O processo, ele funciona, ele tem um processo importante de aprendizado, gasta muito tempo e energia, mas vocês vão ter resultados excelentes, tá bom? Seguindo o passo até o final. Não para no meio do caminho. Priorize isso aqui, larga a liga por um pouco, tá bom? Larga a bateria por um pouco, para quem está envolvido em algumas atividades extracurriculares. Eu sei que para muita gente o tempo realmente é muito escasso, residentes, médicos e estudantes, enfim. O tempo é difícil para cada um, mas a recomendação que fica é essa, da melhor maneira possível, que se encaixe na sua agenda, priorize isso aqui, tá bom? Um abraço para vocês, para quem estava assistindo a gravação, muito obrigado, e a gente se vê talvez em uma próxima aula aí, ao vivo, tá bom? Vou parar a gravação e até a próxima, pessoal.